Ao dormir, você já teve a sensação de que algo está te prendendo? Não consegue acordar do sonho ou do pesadelo e os músculos não se mexem? Parece estar acordado, mas não consegue se mexer, falar ou abrir os olhos, ou até mesmo ter alucinações? Existem muitos relatos de pessoas que passam por essas situações ocasionalmente ou até com mais frequência. Essa sensação desagradável pode ser a paralisia do sono, um transtorno que consiste na impossibilidade da pessoa se mover ou falar no momento em que passa do sono para a vigília. Acreditou-se durante muito tempo que a paralisia do sono estava relacionada a acontecimentos sobrenaturais, ou que não pudessem ser explicados pela ciência. Entretanto, depois de muitos estudos, descobriu-se que essa situação acontece como uma parte natural do sono REM. Trata-se de um fato bastante comum, que gera uma sensação angustiante para quem possui. Às vezes pode ser acompanhada de alucinações, mas o que parece se tratar de um grande pesadelo, na verdade, pode estar ocultando sintomas de outros problemas mais profundos. Mas afinal, o que é a paralisia do sono? Quais são as suas causas e as consequências? Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A paralisia do sono é um distúrbio muito comum caracterizado pela paralisia temporária do corpo logo após acordar. Nesse momento, os músculos ficam paralisados e mesmo que a pessoa queira se mexer, o corpo não corresponde. Esse distúrbio acontece durante a fase mais profunda do sono, chamado REM, sigla que em português significa movimento rápido dos olhos. Na maioria das vezes ocorre quando o sono não está em dia ou o cansaço é muito grande. Nessas situações, a transição do sono REM, que é o sono mais pesado, para o estado de vigília, que é o sono mais leve, não é automática e por isso a paralisia fica evidente. A pessoa que se encontra sob a paralisia do sono está cognitivamente acordada, porém, ela experimenta sensações e emoções de paralisação de grande parte da musculatura voluntária, menos dos olhos e do diafragma. Também pode ocorrer a paralisia da laringe, na qual a pessoa se vê impossibilitada no momento da fala enquanto se produz este transtorno do sono. O tempo que dura a paralisia do sono tende a ser variável. Em geral, possui duração não prolongada, que pode ocorrer entre 20 segundos até 2 minutos. A paralisia do sono pode ser tanto um sintoma isolado quanto um fruto de um contexto acompanhado de outros sintomas, como por exemplo a alucinação que pode ser auditiva, visual ou até tátil, sendo as mais comuns as do tipo sensitivo e visual. Muitas dessas alucinações são consideradas popularmente como experiências paranormais, mas são desacreditadas pelos cientistas neurólogos e psicólogos. Entre as causas mais comuns está a narcolepsia, uma doença que a pessoa tem dificuldade para se manter acordada durante o dia. Entre outros sintomas da narcolepsia, com muita frequência podem ser verificados ataques de catalepsia e paralisação muscular. Durante cada episódio é possível o surgimento de alucinações, como ver ou sentir alguém ao lado da cama ou ouvir barulhos estranhos, mas isso apenas acontece devido ao excesso de ansiedade e medo provocada pela falta de controle do próprio corpo. Além disso, os sons ouvidos também podem ser justificados pelos movimentos dos músculos do ouvido, que continuando acontecendo mesmo quando todos os outros músculos do corpo estão paralisados durante o sono. Embora a paralisia do sono possa acontecer em qualquer idade, é mais frequente em adolescentes e jovens adultos com idades entre os 20 e os 30 anos, estando relacionado com hábitos de sono pouco constantes e excesso de estresse. Esses episódios podem acontecer uma a várias vezes por mês ou ano. Embora possam surgir sintomas preocupantes, como a falta de ar ou a sensação de estar flutuando, a paralisia do sono não é perigosa, nem coloca em risco a vida. Durante os episódios, os músculos da respiração e todos os órgãos vitais continuam funcionando normalmente.
A paralisia do sono é um problema pouco conhecido que desaparece sozinho após alguns segundos ou minutos. No entanto, é possível sair mais rapidamente desse estado de paralisia quando alguém toca na pessoa que está tendo o episódio ou quando a pessoa consegue pensar de forma lógica no momento e foca toda a sua energia para tentar movimentar os músculos. As principais causas que podem fazer com que uma pessoa experimente um episódio desses são horários irregulares para dormir, como no caso de trabalhos noturnos, privação do sono, estresse, dormir com a barriga para baixo. Além disso, existem relatos de que esses episódios podem ser causados por transtornos do sono ou algumas doenças psiquiátricas. Os sintomas da paralisia do sono que podem ajudar a identificar este problema são: não conseguir mover o corpo apesar de estar supostamente acordado, sensação de falta de ar, sensação de angústia e medo, sensação de estar caindo ou flutuando sobre o corpo, alucinações auditivas como ouvir vozes e sons não característicos do local, sensação de afogamento. A paralisia do sono, assim como o terror noturno, são os distúrbios do sono mais comuns na vida das pessoas e os mais assustadores. Imagine você estar acordado, entendendo o que está acontecendo à sua volta e não conseguir se mexer, abrir os olhos e enxergar apenas vultos. Se você passa por isso, acalme-se. Melhorar os hábitos noturnos pode garantir que esse distúrbio não atrapalhe mais as suas noites de sono. É muito importante dormir e acordar sempre nos mesmos horários, ou pelo menos em horários parecidos. Assim, o seu corpo vai entender naturalmente qual é o período de sono e, consequentemente, descansar da maneira correta. Crie uma rotina, estabeleça algumas tarefas para serem feitas antes de dormir, como preparar o quarto, diminuir a luz, escovar os dentes e se deitar. Fazendo sempre a mesma rotina, será mais fácil do corpo conseguir relaxar. Mais importante do que a quantidade de horas dormidas é a qualidade do sono. O ideal é acordar com a sensação de que realmente descansou. A hora de dormir deve ser um momento de descanso, de se desligar do mundo e colocar as energias em ordem. Por isso, evite distrações, principalmente as que envolvem aparelhos eletrônicos. Dar aquela espiadinha nas redes sociais, checar os e-mails ou assistir televisão são hábitos ruins que podem atrapalhar as noites de sono. A luminosidade emitida por esses aparelhos eletrônicos interfere na produção da melatonina, o hormônio responsável por alertar o nosso corpo que está na hora de dormir. Esses costumes podem fazer com que seu cérebro não descanse de maneira correta e, consequentemente, fique mais suscetível à paralisia do sono. Alimentos energéticos como café, chocolate ajudam a inibir o sono, por isso, evite ingeri-los próximo à hora de dormir. Tenha hábitos saudáveis e procure se alimentar pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Se perceber que está em uma paralisia, tente respirar fundo, mantenha calma e concentre-se na respiração. Quando estamos em uma paralisia, é normal tentarmos mover alguns dos músculos, mas a maioria das pessoas costuma focar no abdômen. Porém, a melhor forma de tentar acordar a paralisia é mover os dedos dos pés ou o nariz. Após acordar, levante, caminhe pela casa, lave o rosto e lembre-se, tudo o que passou era apenas um pesadelo chamado paralisia do sono.